E nós já vivemos outros momentos também, né? Mas nós estamos vivendo um momento complicado. Mas deu para entender essa questão da família? Então lá, desde muito antigamente, se fala no cuidado com as crianças, né? As crianças indesejadas, né? Que isso aqui eu trabalhei muitos anos com criança de comunidade muito carente. Isso é uma coisa muito clara, né? Da questão familiar que reflete em tudo, né? Na agressividade, nas aprendizagens, nas relações, nos valores, o que ela vai consumir, que tipo de música ela vai ter, né? Então tá tudo muito focado nisso, que é também um outro gancho para aquela outra que a gente talvez é o nosso próximo encontro, tá bom? Falando sobre essa questão do sucesso da espécie, tá bom? Tudo bem essa questão então da família, né? O que eles já apontavam na questão dessas crianças indesejadas, né? E como que a gente pode contornar essa questão toda, tá bom? Vamos seguir mais um pouco. Essa aqui é muito boa. Eles vão falar de autorrealização. Autorrealização e lucro. Olha que coisa atual, né? Então, eles falando que uma pessoa autorrealizada, né, ela está em consciência de Krishna, né? O que seria então essa pessoa autorrealizada? Né? Numa visão assim mais espiritualista ou religiosa, é a pessoa que encontrou o seu destino, né? Uma pessoa que, como é que eu coloquei aqui? Tem a sua missão no mundo, né? Que tem aquela visão que é uma predestinação, o que eu particularmente acho que é um perigo, por causa das ilusões do mundo material, e outros que falam que é de uma vocação interior. Então eu já fiz pesquisa com alunos, né, inclusive gente de escola, assim, de escola pública, né, que geralmente é um pessoal mais humilde, né, onde eu tive leituras muito interessantes, onde a gente pergunta o que ele vai fazer, né, e a resposta de quase todas é o que eu gosto, né, porque se for em cima do que dá dinheiro, está perdido, o que dá dinheiro hoje não dá dinheiro amanhã. Nós mais velhos nos lembramos, né, quando veio a questão do divórcio, da lei do divórcio, né, todo mundo queria ser advogado para ganhar um dinheirão, como ganhar dinheiro com os divórcios. Passou a questão do divórcio, o cara ia ser advogado sem ter o que fazer, né? Porque hoje nem casa mais, né? O pessoal junta e segue o rumo, né? Então, mais uma ilusão do mundo material, né? Então, eles vão falar aqui que a hora que você tem o teu caminho construído, você entra em consciência de Krishna. Por quê? Porque você está dando significado espiritual ou significado emocional, seja qual for a leitura que você queira usar, né, para a tua existência. Poderia falar assim que seria você cumprir com a missão que você programou antes de encarnar? Isso é uma visão dos espíritas, né? Estou usando uma linguagem espírita porque eu conheço um pouco mais. Isso. Então, tem todas essas visões, né? Agora, o importante em tudo isso é a gente escutar a nossa voz interior, né? Se alguma coisa está incomodando, né, seja ela uma inspiração divina ou o Deus que está dentro de nós, se alguma coisa está incomodando, senão tem que mudar. O incômodo é muito bom. O incômodo é que faz a gente se lançar, né, em novas aventuras, né? E rever, né? Hã? E rever muitas vezes, né? Rever. Rever todas rever. Rever Fundamental. o seu caminho, né? É aquela coisa, as coisas não são, né? As coisas não são, elas estão, né? Então... Nosso corpo também ajuda, né, professor? Total. A levar o caminho, né? Eu aqui pedi pro jovem lá pegar o livro para mim, porque eu ia até lá voltar e acabar a noite, né? Depois dos 60 fica difícil a mobilidade, fica mais jovem, né? Cada um com a sua missão, né? Cuidar dos velhinhos, né? Então, nessa questão da autorrealização, né, eles falam que isso é importante para você entrar em consciência de Krishna. Podemos pensar assim, numa paz interior, né? Você está bem com você. Porque você não pode construir uma sociedade boa se você está mal. Isso a gente sabe que não é. Né? Quando a gente está mal, a gente deve ficar quietinho, fazer que nem a tartaruga. Eu lembro que uma vez, tinha uns 20 e poucos anos, eu estava lá no Clube da Montanha em Atibaia e estava meditando num lago que tem lá em cima, né? E pensando nas coisas da vida.
meditando e pensando nas coisas da vida. E me veio a imagem o Brasil estava vivendo um momento muito complicado, que estava complicado e bom, que estava saindo da ditadura e estávamos conquistando coisas legais dos anos 80, né? Primeira metade dos anos 80, mais ou menos, e me veio a imagem da tartaruga, né? Quando vem uma ameaça muito grande, a tartaruga não sai correndo não, ela entra dentro da casinha e fica quietinha esperando, né? Quietinha. A hora que aquela turbulência passar, ela vai para a vida, né? Os animais fazem isso, né? A gente vê aquele filme de savana, quando vem aquelas tempestades, aquela coisa, ninguém está caçando, ninguém está passando, ninguém está fazendo nada. Está todo mundo quieto esperando passar a turbulência. Depois que passa a turbulência, você vai ver o que vai fazer, né? Então, nessa questão da vida da gente, né, a turbulência, né, é o momento da gente parar e refletir. Não é para sair fazendo coisa. Né, é o momento da gente ficar para tentar justamente buscar essa autorrealização. E aí vem aquela coisa, né, do ter e do ser, né, que se discute muito hoje assim, em escola e coisa assim, né? Então, uma coisa comum que a gente vê, a pessoa está angustiada, faz uma compra no shopping. Beleza, comprou, tá feliz. Daqui a 3, 4 dias enjoou daquilo, a angústia volta. Aquela coisa, não adianta querer beber para afogar as mágoas porque elas sabem nadar. Não é verdade, né? Não é verdade? Não adianta encher a cara para afogar as mágoas porque elas nadam que nem uma piaba, né? Então, essas buscas do prazer, né, elas são também passageiras, são ilusórias, né? Então o ter ele é muito ilusório. O ter não substitui o ser. Então se está angustiado, né, vai procurar o remédio para aquilo. Uma terapia, um centro terapêutico como o nosso, vai na raiz do problema. Então, por exemplo, não adianta botar um muro para impedir refugiado. Porque a origem não é a fronteira, a origem é lá no país de origem dos caras. O que está acontecendo que o cara se arrisca com criança de colo a mudar de lugar? É sinal que o problema é lá, não é aqui. Pode fazer o muro que fizer. Ou vai ter que matar, ou vai ter que virar mendigo ali, porque não atacou a raiz do problema. É a mesma coisa essencial, né? Se eu estou com angústia, né, se eu não resolver ela na origem, não adianta ir para o shopping comprar. Não adianta se drogar. Não adianta ir para o mundo ilusório, né, porque a coisa não vai resolver. Passou aquele efeito, né, os problemas voltam outra vez. É a mágoa que sabe nadar, né? Só complementar com uma coisa que Oi? você falou, da questão, na psicologia se discute muito isso em relação às medicações controladas, né? Uhum. Em alguns casos é necessário, né, que a Claro. pessoa está mas assim, a ideia de que a medicação psiquiátrica ela nunca vai curar de fato, né? Ela só vai te dar ali um bem-estar ali por um tempo até você conseguir obter ali condições para poder ir atrás da origem do problema. Ou então nem sempre, que às vezes é uma coisa meramente bioquímica, entendeu? Geralmente as doenças psíquicas é uma coisa descontrolada. O que é o nosso corpo, né, gente? O que é a gente? A gente é um monte de osso para deixar a gente em pé, com carne para fazer a gente andar para lá e para cá, com umas redes elétricas que a gente trabalha, né? E um coquetel bioquímico. A gente é um frasco químico. E esse químico, né, nem sempre as químicas estão equilibradas, né? Por isso que vem os remédios, que é para compensar essas disfunções químicas que a gente tem, que às vezes não tem tratamento curativo e talvez não, por enquanto, né? Então aquilo não vai ser curado, mas aquilo vai ser controlado, que nem alcoolismo. Alcoolismo você não cura o alcoolismo, aquilo é uma doença que por enquanto não tem cura, tá? Então como é que você faz? Você usa medicamentos, você usa terapia, você muda de hábitos para você conviver em plena paz com aquela coisa que é uma bomba relógio. Você não pode de novo acender o pavio. Que não né? pode nem consumir um bombonzinho, né? Nada, tem gente que não pode mesmo, não pode pôr na boca porque volta tudo. Por quê? Porque é uma coisa química. Então os remédios, esses controladores, eles são fantásticos, né? É o nosso lado divino, né? A gente criou uma química. Olha que coisa bonita que o homem sabe fazer, né? O homem que desfaz e faz coisas belas, como cantou o Caetano, né? Então, de uma forma geral, a gente é genial mesmo, é o nosso lado divino, né? A gente descobriu, né, que falta aquele elemento químico, a gente vai na natureza, extrai daquilo, né, sintetiza, bota para a pessoa e ela vive normalmente.
Isso é divino, isso é fantástico, né? Não é verdade? Bom, tá claro essa questão da autorrealização e do lucro? Ou seja, a gente não pode mergulhar nossas angústias nas coisas. Elas não vão resolver. Né? O que vai resolver é a origem do problema da coisa. Já está insatisfeito, vai para o shopping, volta satisfeito, uma semana depois está de novo angustiado. A autorização, o Krishna também fala sobre isso com Arjuna também, durante a guerra. A autorrealização, a busca. Total. Ele fala muito, né? Por que Krishna instrui Arjuna nessa questão? Porque a questão da paixão. Né? Essa angústia de lutar com a família dele é uma paixão. Né? Então, a compulsão da compra também é uma paixão. Né? Então, em todo o diálogo, né, passeia muito na questão da ilusão do mundo material. Essa questão toda. A angústia dele era uma paixão porque ele deveria entrar na guerra contra as famílias dele. A família. A família estava do outro lado. Entendeu? Então, a angústia de Arjuna, né, é ter que matar os seus semelhantes. Né? O judaísmo e o cristianismo também falam coisas semelhantes. Né? Qual é aquela passagem, talvez você conheça melhor que eu, acho que foi Abraão que levou o filho para um sacrifício. Né? Alguém conhece essa passagem? Eu não lembro direito, né? Não estava programada para hoje, mas um patriarca leva o seu filho porque Deus manda ele sacrificar o filho. Né? Então, ele era filho único. Né? Então ele leva o filho até o sacrifício e o filho perguntando, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E o cordeiro era a própria criança, que a hora que ele vai matar, o anjo vem e segura a mão dele. Que ele provou que ele era fiel a Deus. Ou seja, os princípios estavam acima até da grande paixão que era o filho. Né? Então, e uma passagem muito cristã também, em Marcos, né, nas primeiras páginas de Marcos, onde a gente vê um Jesus bem diferente do Paz e Amor. Né? Ele fala, eu sou a espada que vem dividir a família. Né? Eu venho separar filho de pai, tio de sobrinho, eu sou a espada que vem dividir. Então lá, numa leitura pouco filosófica, né, Jesus veio desagregar a família, não. Ele veio dizer, né, que a verdade, ou Deus, ou a justiça tem que estar acima das nossas paixões. Né, a gente vê, às vezes, a mãe que entrega o filho traficante para a polícia. Né, porque ela não consegue conviver com aquele pecado, então entrega. Às vezes até para salvar a vida do moleque, né, está sendo ameaçado ali. Mas ela prefere entregar o filho para a justiça do que viver em pecado. Então é interessante essas coisas porque elas são muito atuais, ela fala ao nosso psique, né? Ela fala a nossa realidade, né? Bom, podemos seguir? Sim. Tem uma aqui que é muito boa também, que é autonomia em relação a Deus. Eu até ia procurar para ler para você, porque é quase inacreditável, né? Que uma hora, Krishna vai falar que ele ama muito aqueles que o seguem, aqueles que obedecem. Mas ele ama também aqueles que o contestam. Né? Oposto da Bíblia. Né? Lembra que a maçã, sabe o que simbolizava a maçã? Não é o pecado, era o conhecimento. Né? Então, Adão e Eva perderam o paraíso porque eles comeram da maçã do conhecimento. Então olha como o judaísmo primitivo, agora não, era extremamente doutrinário. E por que tinha sede? Porque era um estado guerreiro. Né? Então tinha que ter o povo muito bem balizado nas regras de Deus, vamos dizer assim. Né? Então, nessa autonomia em relação a Deus, que eles falam, eu devia até ter, eu procurei e não encontrei. Vou procurar uma coisa assim, por mais que a gente tique, é muito grande, não deu. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Numa leitura contemporânea, né? Que é a gente justamente questionar o que está colocado. Né? E vem aquela ideia de autonomia e heteronomia. Né? O que quer dizer essas palavras? Auto é por si próprio, inomia é regra. Então, olha lá. A gente deve fazer com que todos nós não precisássemos de polícia, não precisássemos de justiça, porque ela estaria dentro de nós, que é a consciência de Krishna. Então, olha lá, uma pessoa em consciência de Krishna, né, ela não precisa de regras externas para ter uma boa conduta,
porque aquilo está introjetado nela. Então, olha lá, se você educa uma criança pelo medo, ela nunca vai ser autônoma. Porque a hora que você tira aquele objeto de opressão, ela vai fazer o que ela quer. Às vezes até o oposto do que foi colocado. Porque aquele instrumento de opressão, vamos dizer assim, é antinatural para o Homo sapiens, né? Parece que é um bicho que se espalhou pelo planeta, não só andando, mas como pensando também. Quanto mais proibido, melhor, né? Exatamente. Exatamente, é mais Vai ser interessante. mais gostoso. É o fruto do pecado. Então, Se é proibido, já é interessante. Então, uma vez eu estava trabalhando no lugar curiosidade do ser humano, né? onde as crianças tinham acesso aos equipamentos de musculação, tá? Que para uma criança é perigoso aquilo, né? Pesos pesados, alavanca, né? Então, falava, olha, a criança não pode entrar lá. Eu falo até o contrário, a criança tem que entrar lá. A criança vai entrar lá, nós vamos mostrar os perigos de tudo, o que ela pode, o que ela não pode, e você fica com a porta aberta. Você não precisa ficar preocupado em trancar a porta, porque ela já vai saber que aquilo não é um lugar para a criança, e se entrar lá, vai ter que saber no que mexer. Então essa criança seria autônoma. Ela não entraria porque ela conhece o perigo da coisa, tá? Então, eles vão falar aqui, né, que essa autonomia em relação a Deus, a gente pode fazer uma leitura que você pode perfeitamente andar bem, né, sem ser movido pelo medo, mas pela razão, pelo conhecimento. Então essa autonomia seria a consciência de Krishna. Eu estar em plena harmonia com uma consciência superior, eu estar em sintonia com Deus, que a partir disso eu não preciso trancar a porta, eu não preciso de polícia. Aí o pessoal vem falar, mas isso não existe. Eu falei, claro que existe. Numa aldeia indígena, as ocas não têm porta. Um exemplo bom, professor, é assim, nos estádios de futebol antigamente não tinha grades, agora já não tem mais grade. Né? Mudou, tá mudando a consciência. Mas mudou pela punição. E não tem mais a torcida rival. Não tem mais aquela grade. Mas não é por consciência da não violência, é pela punição. Punição. Que se alguém pular dentro do campo e fizer uma barbaridade, o time é punido e não fica jogando naquele estádio durante semanas. Então ainda é uma coisa punitiva. Mas já é um começo de uma abertura. Não é, sabe? Bom, a gente precisa pensar, né? Porque pode até ser, porque se você facilita a convivência com aquele ambiente não enjaulado. Pode ser, né? Sim. Agora, o mais interessante é eu não pular em campo e não xingar ninguém, não jogar nada por respeito ao adversário, respeito ao outro. Isso é autonomia, tá? Então, nessa questão de autonomia e heteronomia, é muito interessante estar claro, né? Que a gente deve ser movido pelas nossas convicções. Então, por exemplo, um exemplo que tem aparecido muito, né? As touradas da Espanha, né? Elas estão acabando e elas não são proibidas. Então, elas começaram a acabar em Madrid, hoje só a gente mais velha vai, o jovem não vai mais. E a última notícia que eu tive, até nas cidades mais provincianas, que são mais conservadoras, também não estão indo. E elas não são proibidas. Porque as crianças estão sendo educadas, que não é divertido ver um bicho sendo espetado e torturado até morrer. Claro. Então a tendência dela é sumir de vez. Porque se você proíbe, com certeza vai ter uma tourada clandestina. Não é verdade? E é interessante que o Gita passa... Né? Oi? Rodeio. Rodeio é outra coisa também que está sendo contestada. Eu achava interessante, hoje eu não acho Então, mais. a tal... Essa consciência do animal. É a metamorfose ambulante, né? Do Hal Seixas, né? Sim. As coisas a consciência coletiva vai mudando. Atualmente fumar já não é tão bonito que nem era antes. Fumar Era bacana, né? Aí o Brasil é um dos recordistas mundial de não fumantes, né? De gente que parou de fumar nos últimos 30, 40 anos. Nenhum país conseguiu fazer o que a gente fez. Olha que beleza. E não é proibido fumar. Você pode fumar o quanto você quiser. Você só não pode empestear o outro. Um ambiente. O ambiente. E eles, como é que eles descobriram isso? Né? Que garçons não fumantes desenvolviam câncer de pulmão por causa de cigarro. Foi estudando garçom que eles descobriram isso. Nossa. Então veio numa política liberal, né, de olha, você vai para sua casa, fuma 10 maços de cigarro em 10 minutos se você quiser, mas não pesteie o outro. Né? E começou essa mentalidade que hoje quase ninguém não fuma. Né? Isso caiu muito, despencou muito.
que é uma grande economia para o SUS também, né? Sim. O Sistema Único agradece, né? Bom, nessa questão então da autonomia, né, a gente vai então voltar numa coisa bíblica que é do livre-arbítrio, né? Você tem a possibilidade de escolher, né? A Bíblia fala isso. Só que ela fala isso de umas palavras complicadas. Você pode escolher, só que você vai para o inferno. Então, não, então não é bem assim quando falam, né? A gente vê assim em alguns cultos, alguma coisa assim, deu livre-arbítrio, escolha, não sei o que lá, mas Jesus não te ama mais. Então é mais ou menos, vou né? botar o dízimo e ficar pobre. É, Todos os seus exatamente. bens. É isso mesmo. O céu e o inferno é um estado de consciência, né, professor? A gente pode ver o inferno aqui ou o céu ao mesmo tempo, né? A respeito disso, veio uma coisa interessante na minha cabeça. Eu trabalhei o ano passado numa escola, que eu já tinha trabalhado um ano atrás, e tinha uma professora que a molecada assim odiava ela. Porque ela era... O meu filho uma vez falou, o mais novo, que existe uma relação, às vezes muito de sadismo de professor-aluno, né? Na minha leitura, alguns professores que são maldosos mesmo, que humilham. Quando eu dei aula de psicologia na faculdade, né, eu encontrei uma estratégia, me ensinou uma estratégia muito interessante, né? Na primeira aula eu pedia para os alunos lembrarem tudo que eles lembravam da escola. Tudo foi no plano emocional, nada no plano intelectual. Ninguém lembrou de tabela periódica, nem lembrou de aprender a escrever, lembraram das sensações que eles tinham na escola. Olha a responsabilidade que é a escola, não é verdade? Então, nessa escola, né, e a professora fazia divisa comigo de parede. E na meio da minha aula tinha aplauso, tinha bagunça, cantavam, entendeu? Era uma coisa super gostosa. E ela queria morrer, né? E eu pedia para baixar a bola, porque eu não queria ter... E eu sentia que os alunos tinham muita angústia em relação àquela pessoa, né? Uma coisa de ódio, que é uma paixão. Então eu falei, aí lembrou que você falou de estado de espírito, né? Então eu falei, gente, presta atenção. As pessoas más, pois más entre aspas, né? Elas não vão para o inferno não, viu gente? Elas já vivem no inferno. Pegando aquela coisa. Então, gente, pessoa que vive no inferno, a gente tem que ter compaixão, né? Não tiveram as facilidades que a gente teve, né? De ser pessoas alegres, felizes. Então, né? Vamos evitar a confusão, mas não odeiem. Né? Então eu tirei as crianças um pouquinho do modo da paixão e botei no modo da bondade, né? Aquela compreensão da coisa, do que estava acontecendo, né? Entrou na misericórdia, na compaixão. Oi? Entrou na compaixão, né? É, exatamente, Compaixão. exatamente, né? Bom, então essa autonomia em relação a Deus, aquela coisa que Cristo também aprecia, aquele que não o segue fielmente, né? Uma leitura que eu costumo fazer é isso mesmo, né? Que às vezes a gente deve experimentar outras coisas, né? E ele de certa forma aprecia quem faz isso, tá bom? Nisso a gente pode também falar rapidamente sobre autoridade e autoritarismo, são coisas diferentes, né? O autoritário é aquele que impõe a regra. A autoridade se estabelece quando essa regra é compartilhada com o grupo e todos acordam com a regra. Então, por exemplo, eu tinha muito pouco problema de disciplina com os grupos, porque era tudo muito combinado com eles. Eu justificava. Por que não pode cuspir numa quadra? Alguém pode pôr a mão ali e você não gostaria que fosse isso. Ninguém mais cuspia na quadra, né? Então, xingar o outro, ou reclamar o outro que joga mal o tempo todo, o pessoal criançada, olha, você acha que uma pessoa rende melhor quando ela é criticada ou quando ela é elogiada? Não, é quando ela é elogiada. Então por que você vive reclamando do teu goleiro que toma tanto gol, cara? Experimenta começar a elogiar as bolas que ele pega. É mesmo, professor. Saiu do modo da ignorância, né? E passou para outro modo. E assim a gente ia trabalhando com eles. Então, quando as regras são muito impostas, tá na cara que essa figura não tem autoridade. Ele é autoritário. E assim que poder, a molecada burla aquela regra. Então você não tem disciplina. Disciplina vem de discípulo. Discípulo lembra mestre. Os mestres que têm a maestria, eles não podiam ser autoritários, porque eles tinham a razão. Jesus nunca pediu para ninguém, nunca obrigou ninguém a andar com ele. O Buda nunca obrigou ninguém a andar com ele, a que se saiba. Né? Provavelmente não, porque eles tinham a maestria, eles eram mestres. Então se você tem o poder do convencimento, o Piaget fala isso, né? O adulto não pode mandar na criança.
Aliás, não é que ele fala que não pode, ele não precisa mandar na criança, porque ela explica coisas para a criança. E geralmente elas vão por aí. Tudo bem, gente? Jesus só deu aquela uma regra, né? Mas tinha que desapegar de tudo para segui-lo, né? Só ficar com a roupa do corpo. Era uma coisa assim que as pessoas iam por livre e espontânea vontade. Tem outra muito interessante, né? Que o diálogo, Arjuna fala para Krishna na presença dos inimigos. Ele instrui sobre a divindade na frente do exército. Ele fala em alto e bom tom, que toda a planície e Kurukshetra escutava. O que quer dizer, o conhecimento não pode ser de alguns. O conhecimento tem que ser democratizado. Mesmo os inimigos, né, há uma similaridade que a gente pode ter com Cristo, né, a questão de oferecer outra face. Né? Então, olha lá, né, se eu tenho um conhecimento e eu espalho esse conhecimento para o mundo, a tendência, mesmo no mundo material, é o não ter inimigos. Porque o que gera muito a inimizade é a inveja. É um tem, outro não. É o caos social que a gente vive. Gente muito rica e gente muito pobre. Aí você vai ter atrito. Não é verdade? Então, quando Krishna fala, e todos no campo na planície Kurukshetra o escutam, ele fala muito claro isso, né? Que é também para instruir o inimigo. Que também o outro tem o direito ao conhecimento, à luz. Aí vem aquela questão bem cristã do perdão, né? da compreensão. Né? Falava que se eu tiver um cordeiro perdido, né, eu tenho que ir lá tentar pegar por ele também. Não adianta eu ter o rebanho todo e tem alguns perdidos. Né? Os que estão salvos, estão salvos. O meu trabalho é trabalhar com os que se desgarraram do rebanho. Né? Então, dessa questão da democratização do conhecimento, que é onde então ele fala em alto e bom tom, né, antes da batalha. Isso aí me vem também, sabe o que, professor? Que é a colheita, né? Que joga a semente e depois vai lá ver o que colheu. A semente pode significar o conhecimento, né? Eu joguei o conhecimento a todos, aqueles que absorveram e se transformaram são os que floresceram, né? Exatamente. E os que não floresceram são aqueles Aí vem a questão que a gente vai falar depois, né? Que daqui a pouco, mas podemos até pegar agora, né? Que é a questão que Confúcio falava, que é impossível ensinar quem não quer aprender. É impossível ensinar quem não quer aprender. Né, é impossível ensinar quem não quer aprender. E tem uma outra passagem que de Confúcio, né, que é outra pessoa que a gente pode trazer. Tem um livro sobre confucionismo muito legal. Não, Confúcio é que falava que é impossível ensinar quem não quer aprender. Mas Jesus falava que não dê suas pérolas aos porcos. Né? Então a gente tem o dever de lançar. Mas calma também, né? Aqui, agora eu lembrei, que não está para baixo, mas eu vou adiantar agora, né? Que o sábio não deve atormentar os tolos com a sua sabedoria. Né? Na linguagem popular, não vai dar murro na ponta de faca, né? Nessa questão toda. Então, a gente deve jogar a semente, mas a gente não garante o que vai acontecer. Pode cair na areia, pode cair entre esses espinhos, e pode cair em solo fértil, mas a gente é obrigado a jogar a semente, isso a gente tem que fazer. Né? Ele tinha que falar para todos em Kurukshetra, né? Ele era a suprema personalidade de Deus, né? Ele tinha que falar para todo mundo escutar. Aqui vem aquela parte que eu comentei com você. Uma antes, né? O trabalho e o fruto do trabalho. Isso é uma angústia para as pessoas começam a fazer uma coisa, né? E que se não der o resultado, elas se frustram, né? Então, eles vão falar o seguinte, né? Porque a Juna estava dizendo, se eu perder a guerra, né? Krishna falou, olha, não tem importância se você perder a guerra, né? O importante é que você foi à guerra. A guerra que seria a ação, o trabalho, né? Numa visão do Jesus humanizado, né? Talvez ele não tivesse a certeza que a religião que ele estava fundando ia se espalhar pelo mundo inteiro. Mas ele foi para o sacrifício, imaginando não o Jesus divino, mas o Jesus histórico, vamos dizer assim. Né? Então, a gente deve se apegar ao trabalho, não ao fruto dele, porque o fruto às vezes está fora da nossa mão. Né? E a gente não deve se apegar a isso, porque se não vier a gente se frustra. E quando a gente se frustra, muita frustração faz com que a gente não atue mais.
é a criança que é muito criticada na escola. Ela começa com deficiência de aprendizagem, né, porque ela sempre é tida como uma fracassada. Então ela recua, ela não ousa mais, ela não cria mais hipóteses, né, para se desenvolver, né. Então, conversando com pessoas, né, muito angustiadas porque aquilo não vai, aquilo não vai, aquilo não vai, aquilo não funciona, aquilo não está dando certo. Falei, olha, aí a pessoa fica cheia de culpa, né, porque a nossa cultura católica é muito cheia de culpa, né, matamos o nosso Deus, aquela questão toda, né, a pessoa fica muito angustiada porque aquilo não dá certo. Falei, calma, né, você não está trabalhando da melhor forma possível? Estou. Você não tem possibilidade de encontrar outros caminhos para fazer aquilo? Talvez possa. Então, vai procurando caminhos, né? O que vai acontecer, a gente não sabe, né? Tem um ditado popular, né? O futuro a Deus pertence. Você não tem um domínio sobre essas coisas, mas você tem um domínio sobre a sua ação. Então ele vai falar assim, né? Quando a Juna está angustiado, ele fala, a gente não sabe o que vai acontecer no final da batalha, a gente não sabe quem vai ganhar, mas isso nem tem importância. A importância, a Juna, lute. Ele fala toda hora, lute. Vá para o campo, tenha coragem, faz o que você acredita, né? Então eu gosto muito dessa passagem, né? E da ideia de processo, né? Porque a gente vê isso muito em escola e pedagogia, né? Aquele negócio que o aluno não acompanha a classe. O aluno não tem que acompanhar a classe. Quem tem que acompanhar o bando é o cordeiro, né? É o rebanho, né? Ele tem que desenvolver o máximo dele. A gente vai tirar o máximo que o aluno pode dar, mas não tem que acompanhar grupo nenhum, né? Aquilo não é uma boiada, né? Bom, a melhor ideia de processo que eu falava para os alunos, meus alunos universitários, né? Que eu vou falar aqui para vocês, né? Vocês nunca aprenderam o nome de vocês, viu? Você pode estar certo que você nunca aprendeu o seu nome. Você também não aprendeu, eu não aprendi, ninguém aprendeu o nosso nome. Nunca chegaram pra gente quando tiver 10 ou 11 meses e falaram, seu nome é Silvio e Pararapá, tá bom. Isso não aconteceu. Você foi aprendendo o seu nome. Então aprendizagem é processo, evolução é processo. Se a gente tiver a ideia de processo, que nem a questão da reforma da Previdência agora. Todo mundo é contra porque não foi ideal, mas não era para ser ideal. A utopia não é para ser alcançada, a utopia é para nos mover. O ideal é para nos mover, porque a gente pode não chegar. Então, eu sou a favor dessa, porque a que tu indica era melhor que a que estava. Talvez no outro próximo passo. Então, se a gente tiver aí mais a ideia de caminhada e não de chegada, a gente vai ter uma vida mais tranquila, tá bom? Bom, gente... Buscar o perfeccionismo, né, professor? Buscar sempre o perfeccionismo para o sofrimento, né? Como diz o Pondé, precisa de medicamento, né? Quem vai atrás disso de uma forma obstinada precisa se tratar, né? Alguma coisa não está funcionando bem, né? Faltam mais 3 itens, acho que vale a pena a gente terminar hoje, né? Que horas são, professor? São 9h30 já, cara. 9h30? Estamos aqui 1h30. Passou, foi meio rápido ou foi devagar? Então, se você não está indo bem, né? Se passa rápido, é sinal que está interessante. Se demora para passar, é sinal que está chato, né? Então acho que dá tempo de a gente fazer hoje, mais 20 minutos a gente termina, tá? Aí vem aquilo que ele falou, o humanismo pode ser pela fé e pode ser pela erudição. Eu posso ser um bom espiritualista porque eu acredito nas coisas do céu. Mas eu posso ser um bom espiritualista porque eu aprendi que aquilo é bom para as pessoas. Eu posso não ter fé em nada e ser uma pessoa boa na sociedade. Agora, tem gente que acredita em muita coisa ou diz que acredita e faz tudo ao contrário, né? O que a gente vê de fofoca em porta de igreja, um falando da bolsa do outro, um falando da vida do outro. Eu não frequento, mas quem frequenta fala que é, né? Então, ele vai falar que para mim, Krishna, né? A pessoa pode ser agradável a mim pela fé e pela erudição também, pelo conhecimento em si. É interessante que desvincula um pouquinho de espiritualidade, essa coisa de religião, né? Eu acho interessante essa passagem. Aí tem aquilo que ele falou, né? Não perturbem os ignorantes, que a gente adiantou um pouquinho, né?
Ele fala um pouquinho da questão do humanismo também, que é se colocar no lugar do outro, né? Onde ele fala que você está angustiado, mas os do lado de lá também estão. Eles vão ter que matar um filho adorável, né? Então a gente saber se colocar no lugar do outro é um sinal de maturidade, né? Vai ter essa passagem também. Aqui, no causa de consequência. Isso é importante. Né? Ele vai falar, Namora Krishna vai falar que ele e Arjuna, né, que é a representante dele, que é o que vai atuar, né, deve atuar em consciência de Krishna, porque as pessoas aprendem pelo exemplo, né? As pessoas aprendem vendo os outros fazer as coisas, né? Cintila teve uma tia que era freira, que ela morava no Morro da Mangueira. Ela parece que não pegava em Bíblia nem nada, e ela levava uma vida cristã. E não lia, não fazia cerimonial cristão, nem nada. A irmandade dela, né, educava só pelo exemplo. É interessante isso, é um desafio, né? E aí eu me lembro, né, que na pedagogia existe um tripé importante da educação, né? Então, olha lá, para uma criança, o que ela é importante? Quais são as 3 coisas importantes? Eu falo na criança porque nela eu vejo o futuro de uma sociedade equilibrada e está ali a cultura da paz, tudo bem? Então, olha lá, a criança, a gente deve trabalhar com ela, né? Primeiro, com o amor, né? A afetividade é a coisa que mais pega na criança, né? Então, uma relação afetiva é extremamente importante para a criança, tá bom? A segunda é a questão dos limites, dizer o que pode e o que não pode. O que não pode tem que ser explicado, para ter autoridade e não ser autoritarismo. E a terceira coisa é o exemplo, né? A gente vê famílias todas destruídas porque a gente chama da falsa moral. É aquele pai de família, parará, mas que pula muro toda hora, entendeu? Faz coisa que não deve, faz um discurso e faz outra, né? Então, a ação às vezes é mais importante que a palavra, né? Porque se a palavra não for transformada em ação, ela perde o significado. É uma coisa que o Gandhi falava, né? Que não adianta belas palavras se não são transformadas em ação, né? E ele vai falar isso agora, né? Que a Arjuna deve lutar e matar, mas em consciência de Krishna, né? Porque ele vai estar dando um exemplo de como agir em cima de uma consciência maior, né? Então a educação pela ação, às vezes ela é muito mais importante do que um discurso, do que uma outra coisa qualquer. Eu achei interessante isso aqui. Ele vai falar sobre causa e consequência, que é a lei do karma, né? O Buda falava que é muito fácil prever o futuro. É só para prestar atenção no que a gente está fazendo agora. O que a gente faz agora, né, vai refletir mais tarde, né? E aí vem os modos da paixão, da ignorância, né, daquela questão toda. Então, essa questão, só, a gente não... Você Fala. pode seguir. Uma outra oportunidade de pergunta, a gente está com pouco tempo. Tá bom. Fica à vontade. Então, nessa questão da causa e consequência é muito importante, né? Se a gente faz, e isso é muito importante, a gente assim, segurar o nosso lado ruim, né? O lado escuro da força, como diria o pessoal, né? Dos Jedi, né? Porque isso lá na frente vai ter consequência, né? Então, a gente se separou durante 1 ano, né? Foi morar num lugar e foi para o outro, né? A relação foi tão amistosa, né, que a gente voltou. O Kant falava isso, né? Uma ruptura não violenta sempre deixa a porta aberta para um retorno. Seja numa discussão política, que é o que a gente não vê, isso que está preocupando o Brasil de ultimamente, né? Você vê as coisas estanques acontecendo, isso não vai dar certo. Já não está dando certo. Nós vamos ver tempos difíceis por aí, tá? Aqui ele vai falar do valor do silêncio, que a gente já comentou, né? Como é importante a gente se recolher dentro da gente, da meditação. Quando eu estive estudando com o pessoal da Rosa Cruz, eles falam que a hora que você
silencia a mente objetiva, a subjetiva aflora. Ser nosso inconsciente, né, ou subconsciente, ou então numa visão espiritualista, na hora que eu me desligo um pouco do mundo material, as luzes do mundo espiritual podem entrar na gente, né, e trabalhar com a gente. Então, o taoísmo, né, fala muito disso, né, da ação e não ação. É importante agir, mas é importante também não saber o momento de não agir. O taoísmo a gente vê muito que você age pela passividade. Parece que é uma passividade, mas ela está sendo construtiva, né? Ela vai causar efeitos, né, muito mais importantes do que eu tivesse agido. Um exemplo claro é a não violência. Se uma pessoa é violenta comigo, se eu devolver a violência, a coisa complica. Mas se ela for violenta comigo, aí vem o Tai Chi, né? Se vem, eu absorvo e transformo, né, aquilo pode passar ou voltar até como um futuro amigo, alguma coisa do gênero, né? É a outra face de novo do Cristo, né? Então o valor de silêncio, né, da mente bonitinho, e a questão mais difícil que é amar o inimigo, né? Amar o próximo é fácil, agora amar a distância é complicado, né? O próximo você tem que amar porque você está com ele o dia inteiro, né? Mas amar o distante, o diferente, isso é muito complicado. E aí a gente vê uma coisa interessante que é o não julgamento. Então, em pedagogia, né, depois que eu li isso, eu comecei a trabalhar muito melhor com as crianças, né? Eu tive um curso muito bom, né, que eu tive uma formação na USP, né, então a nossa formação é muito boa. Então, olha lá, quando um aluno vem e te agride por qualquer forma, entendeu? Se eu devolver a agressividade, acabou a comunicação. Mas se a hora que ele agride, eu tento entender a agressividade e trabalho aquilo, é uma postura típica do Tai Chi. Né? Então aquilo vem, em vez de eu empurrar de volta, eu absorvo e transformo aquilo. Então olha lá, né, em pedagogia fala assim, né, eu tenho que criticar a ação e não a criança. Porque se eu criticar a criança, ela passa a incorporar que ela não vale nada, que ela é maloqueira, que ela não tem futuro, parará, parará. Agora, se eu criticar a ação e explicar para ela, né, eu posso mostrar para ela que ela pode agir de outra forma, que ela não é ruim, né? Ela foi infeliz, mas ela não é, né? Isso abre portas. Nossa, gente, o que eu conquistei de aluno complicado, né? O que tinha de aluno lá que acabava com os professores, entendeu? Porque os professores lidavam mal, que tratavam mal, porque ofendia, não sei o que lá, né? E eu não, né? Eu citava, e eu aprendi muito com essa criançada, né? Principalmente quando você vai para a escola de periferia, né? Onde você vê todo aquele clima muito ruim, entendeu? De agressividade, de desinteresse pelo conhecimento, aquilo tudo. E se você julgar a pessoa, está perdida. Você não consegue mais trabalhar com ela. Mas se você criticar a ação sem criticar a pessoa, né, aí a coisa começa a andar. É compaixão, isso aí. Então, oi? Praticamente é compaixão, né? É, exatamente. Ação, compaixão. É, Entrar com de ação. compaixão, né? Então, aquilo que é um inimigo a princípio, pode se tornar um amigo se você tiver uma relação amorosa, de compreensão. E aí vai aquela questão, né? Tenho que me colocar no lugar dele. Será que se eu crescesse também num barraco, que eu não sei quem é meu pai, que minha mãe é uma coitada, né? Que vive de cuidar das crianças do outro, entendeu? Para ter o que comer. Se eu criasse meu filho, será que eu seria melhor que ele? Né? É uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do julgamento, tá bom? Então, e o amor inimigo, quando é que Krishna demonstra o amor inimigo? A hora que ele passa a mensagem antes da batalha, onde ele passa a mensagem divina para todos, ele espalha a luz, né, da consciência de Krishna para todos, que é uma forma de amor, né? Então, para encerrar, né, é importante, né, fazer alguns paralelos que eu acho legal, mesmo para encerrar, na vida de Krishna, com de Jesus e de outros, né, que eles foram pessoas que atuaram. Eles interferiram naqueles processos onde eles estavam inseridos. Jesus podia ter tranquilamente se mandado para o deserto, sumido,
né, e não ter passado pelo calvário da cruz, né? Krishna também podia pegar, largar o Arjuna lá e ir para o mundinho espiritual dele, eles que se virem lá, né? Mas não, né? Eles são convocados a agir, mas agir em consciência de Krishna, agir de uma forma humanista, agir iluminado por forças praticamente ausentes no mundo material, tá bom, gente? Então é mais ou menos isso que eu tinha que falar, né? Eu acho que se passou rápido, senão não foi muito chato, né? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, professor. Né? Pena que pouca gente, mas todos valorosos, né? Poucos mais bons, é o que eu sempre falo, né? E quem sabe no próximo encontro, né, Silvio, falar um pouquinho sobre taoísmo e outros assuntos que a gente pode ir levantando. Vamos agendar o próximo do taoísmo. Sobre taoísmo. Esse é difícil, é mais difícil. Falar sobre o Tao é muito transcendental demais. Falar sobre o Tai Chi, né, professor? Sobre Tai Chi, sobre essa questão toda, tá bom? Gratidão. Então eu espero que tenham gostado. Obrigado. Namastê, obrigado pela presença, pela paciência. Pelo amor de Deus, voltem.